estava falando no começo. Você falou, eu fiquei pensando. Que é verdade, a gente... E será que é porque a gente não tem nem noção do que é não viver numa realidade de escassez? Porque se tu for lá, o Whindersson Nunes, os pais do Whindersson Nunes, por exemplo, ele conta como era a vida dele ali, e tu fica pensando, cara, porra, assim, tu não consegue nem vislumbrar uma outra realidade, sabe? Ela parece, quando viram a TV, parece vindo de outra dimensão. Eu falo isso entendendo um pouquinho só, porque eu também tava muito fudido lá quando eu era moleque, entendeu? E eu via as coisas parecendo de outra dimensão. É difícil explicar por que eu penso algumas coisas para as outras pessoas a partir desse ponto de vista, porque a galera olha para mim, o Igor é o Igor do Flow, mas porra, teve um momento na minha vida que o carro mais foda que tu podia ter era um Fusion, entendeu? Então, sabe? Então, e aí, quando você tá nesse lugar que tu não consegue nem ver que existe um mundo que existe fora da caverna, que assim, existe outra coisa. E aí você fica meio que preso nisso e aceita essa condição. Meio que você vira presa pros caras lá, pros caras da JBS, por exemplo. Né? Que a máquina meio que funciona para esse cara ficar cada vez mais rico. Sim. Porque o cara lá, ele nem sabia. Você entende? É difícil, eu não sei se eu consigo explicar isso, mas o cara ele nem consegue, ele tá dentro da caverna. Exato, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O cara estar dentro da caverna gera uma assimetria e que uma pessoa que detém conhecimento, contatos e poder vai tirar grandes vantagens. Isso. E a vantagem que ele tira é assimétrica. Vamos pegar um exemplo, já linkando com o Banco Master. Uma coisa muito comum que tem no Brasil você tem um aposentado que tem direito a uma aposentadoria. A aposentadoria é um direito líquido e certo que ele tem. Ou seja, ele se aposentou, ele vai receber um dinheiro que vai cair numa determinada conta. Sempre, o Estado tem que garantir que essa pessoa vai receber essa aposentadoria, ponto. Logo, é um rendimento líquido e certo que ele tem. Rendimento não, mas é um recebível líquido e certo que ele tem. Surge o crédito consignado, ou seja, vem empresas, pegam empréstimos e oferecem empréstimo para esses senhores de idade e aí eles vão descontando aquilo, porque eles sabem que vão receber. É um empréstimo que mal deveria ter juros, o juros devia ser muito pequenininho, que você sabe que você tem certeza que você vai receber. É consignado, ele abate na conta de um dinheiro que vai cair de qualquer forma. O crédito consignado no Brasil estourou porque, em grande medida, essas empresas levavam vantagem sobre os velhos. Pegavam o senhor, já vou te botar esse dinheiro na sua conta rapidinho. Meu pai se fudeu na dessa daí. Meu pai, o cara engambelou meu pai foi lá, comprou uma motoquinha e se fudeu, pagou 3 motos. Sabe que a pessoa não entende matemática financeira, sabe que às vezes a pessoa tem uma necessidade, às vezes uma necessidade só consumista, quero comprar tal coisa agora e bota aí no consignado, vai valer a pena. E quando viu, ela adquiriu uma dívida que vai demorar bastante, ela vai pagar 2, 3 vezes o valor daquele bem que ela queria adquirir, ou a demanda que ela queria pagar, e ela foi levada, vamos dizer, a erro. Essa é a verdade. Só que nós temos um mercado multibilionário de levar os outros a erro, entendendo que tem uma assimetria de conhecimento. Essa pessoa mais idosa, que nem sabe mexer com celular, que mal entende um pouco de matemática, essa pessoa é levada a erro numa conta que ela nem olha, são aqueles detalhes pequenininhos num contrato, aquilo é feito rapidamente, e aí empresas ficaram multibilionárias fazendo isso. Eu citei o Banco Master porque o começo do Banco Master é um golpe que foi aplicado lá na Bahia, que chama Cred Sexta. E chama Cred Sexta. Tá. O Cred Sexta era uma operação fraudulenta que envolvia esses descontos em conta bancária de funcionários, primeiro lá na Bahia, de funcionários públicos, ou seja, eles tinham direito quase líquido certo ali, porque alguns não é tão garantido quanto uma aposentadoria, mas eles tinham ali um recebível e aí tinha descontos indevidos, tinham malandragens. Inclusive o escândalo do INSS, que também tem a ver com isso, era sobre você levar a erro ou fazer as pessoas nem percebiam, já estavam tendo os descontos na conta delas, e aí essas empresas fraudadoras foram basicamente se locupletando de idosos. Então tem uma simetria, idosos, matemática financeira, empresas malandras, oferecer um dinheiro rápido ou engambelar elas ou só fraudar elas e elas nem perceberem que elas estão recebendo um valor menor na conta delas. Então esse é um exemplo de assimetria. Então, as assimetrias de conhecimento, que assim, as pessoas... Você tem um país que tem poucas pessoas com conhecimento, com muitos contatos, com muito dinheiro, mal intencionadas, misturado com uma base da população muito humilde, sem uma educação própria, sem educação financeira, assim, nem de longe tem educação financeira. Isso gera, vamos dizer, muitos estímulos para que um grupo de pessoas leve vantagem sobre outras. E isso cria essa sociedade nossa, que é uma sociedade que não é nem um pouco baseada em confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. Está todo mundo meio que sentindo que pode tomar uma rasteira de alguém o tempo todo. Então, como você é assimétrico, você tem essa sensação e essa sensação é verdadeira. Então, se tu estiver desenrolando com carioca então, meu irmão, se ele for mecânico então, mano...
Taxista carioca é difícil. Mas por quê? No Rio de Janeiro, acho que é uma sociedade que ficou tão baseada nisso, né? Eu falando com um amigo carioca, ele falou, Renan, se eu sinto que eu não tô levando vantagem a alguém numa relação, eu tô achando que eu tô sendo otário, porque alguém vai estar sendo malandro comigo. Então eu falei, pô, mas calma aí, cara. É uma coisa meio... o homem é o lobo do próprio homem, tá todo mundo se matando ali. Mas também imagina, e aqui, de novo, viajando um pouco, porque a maneira é que tu viaja junto comigo. Vamos lá. Também, cara, a gente tem um histórico lá no Rio de Janeiro de uma escassez. O Rio de Janeiro já foi capital, todo mundo ia pra lá. Então, o Rio de Janeiro, ele tem essa simetria que tu falou. Acho que no Rio tu vai no Leblon, anda um pouquinho, tu tá ali na Rocinha, e né, Leblon e Rocinha, não precisa falar mais nada. Então, uma história muito longa de escassez e de gente que começa muito fodida e tem que se virar e vai se virando. Aí gerações vão passando, o cara vai aprendendo que ele tem que se virar e ele vai se virando. Aí até que chega o cara que, assim, ele nem precisa mais, mas o avô dele ensinou a se virar. Vira uma cultura. E aí virou uma sociedade que se vira. Sim. Aí fudeu. Aí, meu irmão, assim, eu tô ligado porque eu olho pras coisas em geral, assim, não que eu não seja feito de otário, né? Até porque eu já saí do Rio faz um tempo, tô não praticante. Mas... Carioca não praticante. Mas a sensação é meio que, caralho, tu chega meio escaldado em tudo quanto é lugar. Não lembro mais por que a gente entrou nessa, cara. Falando de sociedade que não é baseada em confiança, falar que assimetrias de um país que é muito assimétrico, como resolver um país assimétrico? Essa é uma ótima pergunta e uma das respostas que eu posso ter para esse problema é na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui para Acari e eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou, as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. Um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Um primor. Ou seja, a cultura, em grande medida, começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros para gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, de um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura. Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, uma mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura. Esse cara é um dos grandes construtores de civilização dos últimos 50, 60 anos. O cara transformou um lugar pobre, pouco importante, num dos lugares mais interessantes, ricos e produtivos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Regras claras para trabalhar, o Estado entendendo assim, liberdade para as pessoas trabalharem e produzirem, de um lado, mas o Estado participando da atividade, ajudando a induzir a economia em certos termos, e lei e ordem como se não houvesse amanhã. Muita lei e ordem. Assim, tinha aquela coisa, se jogou chiclete no chão, você vai tomar multa. Pois bem, muita lei e ordem. O que você criou? Cultura. Hoje as pessoas têm aquela cultura guardada dentro de si. Singapura é um dos lugares mais incríveis do mundo. Todo mundo que vai pra Singapura fala que esse lugar é incrível. E o que teve foi, no começo, regras muito duras, cria-se uma cultura e depois a cultura ela é expressa e se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ter que romper com essa cultura que a gente tem de levar vantagem uns sobre os outros e de achar que é natural um grupo de pessoas tá sempre, vamos dizer, se locupletando dos demais. E eu acho que isso tem que vir através de regras muito duras. Fudeu, então, porque a gente vive a sociedade ocidental, diria, de uma forma geral, a gente tá acostumado, a gente tá indo para outro lado. A gente chegou atrasado no bonde da lei e da ordem, e agora, assim, o tempo humano, assim, o mundo, ele tá em outra vibe. Agora a gente tá falando sei lá, legalização da maconha. Agora a gente tá falando de, sei lá, casamento gay. Estamos falando de umas outras coisas que vão pra... Não necessariamente, mas tem a cara de ir pra um lugar de menos lei e mais liberdade, sabe? Sinto isso. Se a gente for... Até porque se a gente for tentar... Se a gente for... Ai, família, olha só. A partir de amanhã... Ninguém pode mais jogar bituca de cigarro na rua, soltar lixo, caralho, porque se tiver, vai dar merda. Eu acho que a gente surta.
Que nem. Vamos. Você acha? Ó, deixa eu te perguntar um bagulho. Você posso fazer jogar uma pimenta? As pessoas não andavam com cinto de segurança até os anos 90 no Brasil. Você vai lembrar, você tem mais ou menos a minha idade. Até 92, por aí, ninguém andava com cinto de segurança. Passaram assim, para usar a porra do cinto de segurança. E aí começaram a multar. E as pessoas começaram a usar, e hoje usam cinto de segurança até no banco de trás. Cigarro, passaram uma lei, foi uma lei federal, mas... É verdade. É proibido fumar cigarro na balada, é proibido fumar, vai multar. Cara, no começo quiseram brigar, depois ficou todo mundo com medo, e a real é que ninguém mais fuma em espaço fechado. Então, de fato, você consegue ter leis que alteram isso. E outra coisa, os ganhos que você tem em termos... Mas é que os nossos problemas são tão fundamentais. São fundamentais, mas o que eu quero dizer é, você conseguiu gerar hábitos. Então, verdade. A lei gerou o hábito do cinto de segurança. A lei gerou o hábito do cigarro. A lei não pode gerar um hábito, por exemplo, de... Vamos dizer, eu quero viver numa cidade que não tem pichação. Cara, tem que ter punições muito claras pra quem picha. Você destrói a experiência urbana de qualquer um. A pessoa volta cansada pra cá. Eu fui muito a favor daquela lista de limpa pra acabar com o outdoor. Você fica moído mentalmente com a quantidade de informação. Você tá tomando porrada de informação. Também acho que é humilhante pra um trabalhador ficar com barulho em casa na hora que ele tá dormindo. Então tem que ter muita dúvida contra quem tá fazendo isso. Também acho que a pichação destrói a propriedade e a experiência urbana de todos. Ou seja, uma invasão no espaço dos outros. Vamos meter lei e ordem em todos esses temas que tornam a nossa vida pior. Porque, assim, as nossas cidades no Brasil são muito feias. Quem tá nos assistindo agora sabe, a sua cidade, ela é feia. A cidade de todo mundo é feia. A menos que seja Rio de Janeiro na Zona Sul. Exato, assim, eu tenho uma... tem umas no Nordeste. O problema Tem a tripinha do Brasil que é uma legal. Tripinha. O problema é que a tripinha tem a tripinha dela, que é a faixa litorânea. É? Andou 3 km pra dentro, É verdade. começa o problema. É verdade. Andou 3 km pra dentro do... A experiência de quem tá na Barra da Tijuca é diferente da de quem tá em Madureira. Exato. E isso, quando a gente vai pegando pra todos os litorais do Brasil, é uma desgraça. E aí as cidades do interior? As casas nossas têm muro. Toda casa precisa ter muro porque a casa vai ser roubada. O Brasil tem a cultura, eu produzi janela de metal. Foi uma empresa que falaram, não, Renan, você faliu a empresa. Não falei, a empresa não foi a falência. Mas eu fazia porta de janela de aço e eu sempre me discutia, cara, estou em 2009, 2010, e eu tenho que fazer uma janela que ela necessariamente vem com uma grade soldada, porque um sujeito vai pular na janela. E as pessoas fazem questão de ter, e elas iam na loja e testavam se um ser humano não consegue quebrar aquela grade. Cara, isso é muito animalesco, cara. Toda uma indústria ineficiente. Veja só quanto metal foi gasto, quanto tempo de vida de soldador foi gasto pra criar uma grade só porque um filho quer invadir a tua casa. Então você tem que meter uma porta de metal e o pessoal quer ver a chapa que usa e se ela vai resistir a um cara meter um chute na porta pra ele entrar. Cara, nós vivemos uma cultura de medo. Então nossas cidades são feias, nossa experiência urbana é uma desgraça. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Curta e compartilhe com seus amigos.